A paz do Senhor, meus irmãos. Então vamos mais um estudo. Esse estudo aqui eu não estou querendo criticar sua crença, não. Não estou querendo falar que você está errado. Tá certo? Eu vim da Igreja Católica. Até então eu acreditava. Mas depois que eu fiz o curso de teologia, bacharel em teologia, curso superior, eu cheguei a uma conclusão que Jesus realmente teve irmãos. Correto? Jesus teve irmãos? Sim, Jesus teve irmãos e irmãs. Segundo vários textos do Novo Testamento, a Bíblia faz referência direta a eles. Mas há diferentes interpretações sobre o que essas passagens significam, especialmente entre católicos, ortodoxos e protestantes. Agora iremos analisar três partes. Primeira parte, referências bíblicas diretas. Segunda parte, interpretações teológicas. E a terceira, a conclusão, né? Uma conclusão mais equilibrada, correto? Referências bíblicas diretas. Então vamos começar. Irmãos nomeados. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Mateus capítulo 13, versículos 55 e 56. E Marcos capítulo 6, versículo 3. Esse texto menciona 4 irmãos de Jesus por nome, além de citar que ele também tinha irmãs, embora não sejam nomeadas. Interação com os irmãos. João capítulo 7, versículo de 3 a 5 diz assim: Seus irmãos, pois, lhe disseram, sai daqui e vai para a Judéia. Aqui os irmãos de Jesus aparecem como incrédulos, o que indica que eles não compreendiam ainda sua missão messiânica. Presença após a ressurreição. Todos estes perseveravam unânimes em oração com os irmãos de Jesus. Atos capítulo 1, versículo 14. Após a ressurreição, os irmãos de Jesus passaram a crer nele e se juntaram aos discípulos. Vamos agora pela interpretação teológica protestante, dos evangélicos. A maioria dos teólogos evangélicos entende que esses irmãos eram irmãos biológicos, filhos de Maria e de José, nascidos depois de Jesus. Isso apoia a ideia de que Maria teve outros filhos após o nascimento virginal de Jesus. Católicos e ortodoxos. A Igreja Católica defende a perpétua virgindade de Maria, ou seja, que ela não teve outros filhos. Assim, os irmãos seriam primos de Jesus. Termo irmão usado no grego e hebraico como expressão para parentes próximos ou filhos de José de um casamento anterior, tornando-se meio irmãos de Jesus. Evidências externas, apócrifos e história. Alguns textos apócrifos antigos, como o proto-evangelho de Tiago, sustenta que José era viúvo e já tinha filhos, o que favoreceria a tese de meio-irmão. Então, nesse caso aqui, Adelfo. Adelfo, a palavra grega, no Novo Testamento foi escrito em grego. Então, Adelfo é grego, significa filhos do mesmo útero ou filhos do mesmo ventre. Tá certo? Então, os irmãos aí
E no grego aí são filhos do mesmo ventre, correto? Mas os livros apócrifos, que veio depois, né? No século I, século II, século III, por aí, principalmente o proto-evangelho de Tiago e o livro apócrifo também, a história de José o carpinteiro. Fala que José era viúvo quando casou com Maria, e esses irmãos aqui são por parte, nesse caso mais por parte de José, né? Porque Maria, nesse caso aqui, Maria não teve outros filhos, tá certo? Então, os Tiago, José, Judas e Simão, e provavelmente mais duas filhas que José teve aí no primeiro casamento, para depois vir casar com Maria. Mas são livros apócrifos. Livros apócrifos são livros que não é inspirado pelo Espírito Santo. Então, como teólogo, ainda por cima bíblico, porque eu especializei em Bíblia. Então a palavra aqui, adelfo, significa filhos do mesmo ventre, do mesmo útero, ou seja, são irmãos do mesmo sangue. Então Tiago, José, Judas e Simão, e mais provavelmente umas duas ou três irmãs aí, são realmente filhos de Maria, biblicamente falando, tá certo? Sim, Jesus teve irmãos e irmãs, conforme o texto bíblico, sendo Tiago o mais proeminente, líder da igreja em Jerusalém, autor da epístola de Tiago. Aí vem que a questão do Pedro, que a igreja católica fala que Pedro foi o primeiro papa. Papa não existe na Bíblia, não é uma palavra bíblica. Ela foi criada bem depois, 400 anos mais ou menos depois, bem depois de Jesus. E nesse caso aí, quem foi o líder da igreja foi Tiago. Ele que foi o líder da igreja em Jerusalém. O termo irmãos pode significar irmãos biológicos, né? Meio-irmãos ou primos, dependendo da tradição, não da tradução, da tradição teológica adotada. Da tradição, não da tradução. A tradução, ela é irmãos biológicos por causa de Maria, tá certo? Meios irmãos seria somente por Jesus, por José. Mas José, nesse caso aqui, né, seria então José e Maria, meio irmão, porque Maria foi engravidada pelo Espírito Santo. Então, meio irmão aí, então seria os filhos realmente de José e Maria. E tem aqueles que crê que é primos, por causa do Antigo Testamento. Mas o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, então a palavra hebraica lá nos dá realmente até chegar no terceiro grau, me parece, a palavra hebraica, que nesse caso aí seria primos, como Abraão e Ló. Abraão era tio de Ló, então houve uma confusão entre os pastores de Abraão com os pastores de Ló, e Abraão chamou Ló no canto e conversou com ele, porque há confusão, porque há briga entre nós, se nós somos irmãos. Então, mas na verdade Abraão ali não era irmão de Ló, era tio de Ló. Então no Antigo Testamento era hebraico, então a palavra hebraica aí, ela nos dá essa até o terceiro grau, parentada aí até terceiro grau. Mas no grego não, no grego ali é filhos do mesmo útero, são filhos do mesmo sangue, adelfos. Independente de explicação adotada, o mais importante é que Jesus é o Filho unigênito de Deus. Sua missão, nascimento virginal e ressurreição são centrais na fé cristã.
Tiago, né? Como eu falei aqui acima, então Tiago foi o bispo de Jerusalém. Bispo, não papa. Bispo, não foi Pedro. Então foi Tiago aí, o irmão de Jesus, foi uma das figuras mais importantes da igreja primitiva. Até então, a igreja de Jesus Cristo não tinha nome, né? Os nomes foram surgir depois, na época de Constantino para cá, que começaram a colocar aí placas nas igrejas, o nome: Igreja Católica Apostólica Romana, Igreja Ortodoxa, igreja isso, igreja aquilo. Então os nomes aí começaram a surgir aí, foi depois aí de Constantino. Até então era a igreja primitiva, não tinha nome. Então Jesus não colocou placa nenhuma na sua igreja. Ele não falou que a igreja vai ser presbiteriana, vai ser católica, vai ser ortodoxa. Não falou nada disso. Então, voltando aqui, Tiago, irmão de Jesus, foi uma das figuras mais importantes da igreja primitiva. Embora não tenha sido um dos 12 apóstolos originais, ele se destacou como líder da igreja em Jerusalém, autor de uma epístola do Novo Testamento, no qual, né, leva o nome, que é Tiago, né, e Marte da fé. Agora vou apresentar aqui um panorama completo sobre quem ele foi, com base bíblica, histórica e teológica. Então, quem era Tiago, o irmão de Jesus? Tiago, em grego, Lacobos, chamado irmão do Senhor. A referência principal: não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Marcos capítulo 6, versículo 3. Parentesco: irmão biológico ou próximo de Jesus. Protestantes: filho de Maria e José, irmão biológico. Católico: primo ou meio-irmão, filho de José de casamento anterior. Ortodoxos: geralmente aceitam que era meio-irmão. Qual foi a importância aí de Tiago na igreja primitiva? Primeiro, líder em Jerusalém. Então não foi Pedro. Líder em Jerusalém. Tiago se tornou o principal líder da igreja em Jerusalém, a comunidade cristã mãe. Tiago e todos os anciãos estavam presentes. Atos capítulo 21, versículo 18. Papel no concílio de Jerusalém. Então, no concílio de Jerusalém, no primeiro grande concílio da igreja, nesse caso aqui é a igreja de Jerusalém, não está falando igreja católica, apostólica romana, não está falando nome de igreja nenhum aqui. Está falando aqui do concílio de Jerusalém. Então, no primeiro grande concílio da igreja, quando discutia-se se os gentios precisavam seguir a lei de Moisés. Então Tiago deu a palavra final. Presta bem atenção, não foi Pedro que deu a palavra final, foi Tiago. Tiago que deu o nome, deu aí encerrada aí a discussão aí a respeito aí dos gentios. Por isso julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Atos capítulo 15, versículo 19. Então os gentios eram aqueles povos que não eram judeus, tá certo? Então os judeus eram um povo e os gentios aí nesse caso aqui, ele está falando aqui de outros povos que estavam se convertendo ao cristianismo. Respeitado por Paulo, apóstolo, santo católico, apostólico romano. Não vi outro dos apóstolos senão Tiago, o irmão do Senhor. Não vi outro apóstolo senão Tiago, o irmão do Senhor. Então está falando aqui que Tiago aqui era apóstolo. Gálatas 1,19. Tiago era tão importante que até Paulo o reconhece como apóstolo, embora não fizesse parte dos 12. Autor da Epístola de Tiago, né, escrita para os cristãos judeus da diáspora. Foca em temas práticos: fé viva, domínio
de língua, paciência nas provações e obras como frutos da fé. Frase marcante, Tiago capítulo 2, versículo 29. Então Tiago diz assim: a fé sem obra é morta. Então, quer dizer, não basta ter fé, precisa de ter obra, né? Por que isso? Porque nós somos salvos pela graça, através da fé. Então Deus Pai mandou o Deus Filho morrer na cruz para nos salvar. Então Ele nos deu essa graça. Então nós somos salvos pela graça. Pela graça através da fé. Então quer dizer, nós precisamos da fé. Então não vão ser julgados, meu irmão, não pelos nossos pecados. Se você realmente crê na cruz, se você tem fé na cruz, então Jesus ali pagou ali todos os seus pecados, todos os seus pecados. Já carregou todos os seus pecados ali, tá certo? Mas no final dos tempos nós vamos ser julgados, não pelos nossos pecados, mas pelas obras. Então, Tiago aqui está bem certo aqui, como diz, a fé sem obra é morta. Seu estilo direto e ético lembra o sermão da montanha, né? Como Jesus já fez o seu discurso lá, né? O sermão lá na montanha, o sermão da montanha. Segundo o historiador judeu Flávio Joséfo, Tiago foi apedrejado até a morte por ordem do sumo sacerdote Anás II, por volta do ano 62 depois de Cristo, acusado de violar a lei. Outros relatos, como Eusébio de Cesareia, dizem que foi jogado do pináculo do templo e depois apedrejado e morto com um bastão. Títulos atribuídos a Tiago. Tiago, o justo, por sua vida piedosa, irmão do Senhor, por seu vínculo com Jesus, coluna da igreja, como descrito por Paulo. Presta bem atenção, Paulo colocou aqui que Tiago é a coluna da igreja. Então, quer dizer, nem citou Pedro. Então, quer dizer, tem que ser muito analisado aí, né, pela igreja aí, em relação aí a Pedro, tá certo? Apesar que Pedro ele foi o líder, mas o Tiago aqui sobrepôs aí Pedro, que o próprio Paulo, Santo Paulo da Igreja Católica, em Gálatas, escreveu aos Gálatas 2, versículo 9, coluna da igreja. Eu não estou mentindo não, meu irmão, está aqui, é na Bíblia, está na sua Bíblia aí, ó. Pode pegar Gálatas 2:9, do próprio Paulo aí, tá falando que Tiago era coluna da igreja. Então, resumindo aí, quem foi Tiago? Aspecto e descrição. Vou lá no aspecto primeiro. Parentesco com Jesus, irmão biológico, meu irmão ou primo, conforme a tradição. Não é tradução da Bíblia, não, conforme a tradição teológica. Aí vai depender da tradição, tá certo? Cargo, líder da Igreja de Jerusalém. Papel no Novo Testamento, autor da Epístola de Tiago. Participante central do Concílio de Jerusalém. Características: justo, prudente, respeitado, firme na fé. Marte, apedrejado pelos judeus por sua fé em Cristo. Fiquem na paz, meus irmãos.